Boa noite, começa agora o programa Silvana Rezende. E você sabe, esse programa é para você, é para ajudar você no seu sucesso profissional, aí na empresa onde você trabalha, ou você quer montar o seu negócio, a gente também dá dicas aqui. E você é empresário, quer saber como é que é difícil, não é isso? Ser empresário hoje e tentar vencer todos os obstáculos aqui no Brasil, a gente também fala sobre esse assunto aqui. E é importante destacar para você, nós estamos aqui ao vivo da TV Mais Ribeirão e também não só para Ribeirão Preto, mas para o mundo por meio da internet. Também ao vivo no tvmaisribeirão.com.br. E, além disso, nós somos retransmitidos para todos os canais da TV ACESP no estado de São Paulo, inclusive para o canal TV Aberta na cidade de São Paulo, na capital de São Paulo. Então estamos falando, para milhões de pessoas nesse momento. Olha, você sabe, a gente sempre traz aqui e mostra uma empresa, alguma empresa e como é que essa empresa funciona e quais as profissões que esta empresa abriga. Hoje nós vamos falar sobre o setor de contabilidade. E você quer saber quais as profissões que existem lá? Então acompanhe aqui a nossa entrevista. Nós queremos sim contar com você na nossa audiência, porque a gente quer mostrar para você não só esse assunto, como outros que acontecerão aqui no decorrer do nosso programa de hoje. Hoje, a gente está aqui do lado com o José Eduardo da Silveira, que é o empresário, e proprietário de uma contabilidade em Ribeirão Preto. E o importante é que ele hoje é dono, é sócio, é um dos 3 sócios, mas ele também já foi funcionário dessa contabilidade. Então ele pode colocar pra gente os 2 lados, não é? O lado de ter sido colaborador, o lado de ter sido funcionário e também o lado de ser um proprietário, que é um desafio também grande, né? É maior ou menor? Porque o lado do funcionário, ele vai falar que é muito difícil, que às vezes ele acha que é melhor ser dono. Você tá aí vivenciando os 2 lados. José Eduardo, boa noite, obrigada pela presença aqui conosco. E aí, o que você diz? Primeiramente, agradeço o convite, boa noite. Os 2 lados têm a sua importância. O empregado, ele sempre colabora direto com a empresa, tem o seu desafio, tem que se treinar, tem que se preparar para dar o respaldo que a empresa precisa. Já do outro lado, o patrão ele tem que se preocupar em manter toda a estrutura, manter toda a sua clientela assim, com boa qualidade e também se preocupar com os altos custos que a gente tem hoje para administrar uma empresa, que é a carga que o imposto come a gente, assim, falando nesse sentido. Você era funcionário, tudo bem, de uma contabilidade, imagina que trabalha e conhece os impostos no dia a dia. Isso. Mas como colaborador, como funcionário, você tinha esta ideia, de que os impostos comiam tanto, a situação empresarial no Brasil como hoje, como proprietário? Não, a gente nem passa pela cabeça quanto é difícil o custo para o lado do empresário, como que é difícil ele tirar toda essa carga do lucro que ele tem, de todo o que ele recebe, para poder pagar tanto o empregado, a folha de pagamento, toda a sua despesa que você tem para manter a estrutura, e aí depois chega o imposto que acaba de matar o restante que a gente tem, Então fica dificultoso bastante. Qual que é a diferença maior, entre ser colaborador? Você foi colaborador por quanto tempo no escritório de contabilidade? Por 13 anos. 13 anos. E você é sócio desse escritório há quanto tempo? Eu sócio desde 99. Tá, então são quantos anos? 99, 2014, 15 anos. 15 anos. Tá. Qual que é a diferença maior que você teve, qual a qualidade ou qual a característica que você teve que desenvolver para se tornar um proprietário melhor? Teve que estudar muito, primeiramente, se dedicar, amar o que a gente faz lá, conhecer tudo da área
estudar, se preparar para poder chegar, a gente ter condições de ser o proprietário, de lidar com todos os problemas, conhecer toda a estrutura, né? Para a gente ter toda a bagagem necessária para poder conversar, esclarecer, entender o ponto do funcionário também, entender o ponto do cliente no que eles precisam e, além disso, manter o relacionamento interno, né, tanto do empregado como o patrão. A gente também, é um desafio hoje manter isso em harmonia, né? Ok. Olha, gente, a gente vai agora então assistir a matéria que nós fizemos na contabilidade. Em uma empresa de contabilidade, a primeira profissão que se imagina é o contabilista, mas em um escritório de contabilidade é possível ter várias profissões e diferentes profissionais. Eu comecei aqui no escritório como técnico de informática, né? Aí eu me especializei na área de computação e aí com isso eu fazia toda essa parte da informática aqui do escritório, tudo. Só que o escritório me deu uma oportunidade boa para mim, que foi para trabalhar na parte do financeiro. Então, com isso, eu tive que me especializar em ciências contábeis. Então, eu fui também, depois que eu me formei em computação, eu fui atrás da área contábeis também. E aí eu fiquei 4 anos estudando, né? E agora eu estou no financeiro agora por conta disso por conta da oportunidade que eles me deram. Então, eu ainda continuo na área da informática, né? Ainda sou responsável pela área da informática, porém eu não fico mais à frente do colaborador, dando manutenção. Eu só dou assim, uma assistência mais complicada. Não abandonou nenhuma área nem outra. Está feliz juntando as duas áreas? Com certeza, né? É um aprendizado, né, que eu tenho a mais aí, né? Espero fazer uma pós-graduação na minha área agora atual, que é a finanças, né? Para especializar mais, né? Porque não pode parar, né? Tem que sempre estar melhorando, né? E é possível um psicólogo trabalhar fora do recursos humanos? Carlos provou que sim. Eu sou psicólogo de formação, né? Mas sempre trabalhei na área operacional do departamento pessoal. Fugiu um pouquinho da área? Fugi um pouquinho, né? Assim, a gente tenta conciliar as duas coisas, mas fugi um pouquinho. Aqui dentro do escritório eu não desempenho a função de psicólogo. Uma técnica ou outra na área de admissão, demissão, recrutamento, seleção, a gente acaba aplicando a experiência que vem lá da faculdade. Mas aqui dentro do escritório eu fico mesmo gerenciando mesmo a área do departamento pessoal, o operacional do departamento pessoal, que é relacionado à questão da legislação trabalhista, admissão, demissão, toda essa parte trabalhista mesmo. Tem algum arrependimento ou consegue conciliar as duas coisas? Não, arrependimento nenhum. Nem por uma, nem por outra. A gente tenta conciliar as duas coisas, né? Porque eu gosto das duas coisas, procuro conciliar as duas profissões. E acho que dá para conciliar e trabalhar junto ali, fica bom. E uma área que só cresce, todas as empresas buscam e precisam é da tecnologia da informação. A gente cuida desde a parte de infraestrutura de rede, né? Que é para manter todas as máquinas conectadas, interligadas juntas, e também a parte de manutenção direta nas máquinas. Às vezes precisa de trocar alguma peça, alguma coisa que uma máquina parou, a gente sai daqui, vai direto no colaborador, e também com acesso remoto. Às vezes a pessoa tem algum problema com o software que usa, não estou conseguindo usar tal software, parou alguma coisa, a gente dá acesso remoto direto lá, para tá dando sempre um suporte para a pessoa não ficar parada, né? Não atrapalhar no dia a dia. Aqui o trabalho é em conjunto, os pedidos são feitos e aprovados. Bom, o meu trabalho é fazer a parte de abertura, alteração e encerramento de empresa e a legalização delas nos órgãos competentes. A pessoa vem até mim, solicita a abertura da empresa, identifica qual que vai ser a atividade que ela vai exercer e a gente busca as atividades permitidas, né, que se enquadrem aí legalmente. E a gente elabora toda a documentação para a pessoa poder assinar e a gente dá a entrada e registrar na Junta Comercial, Receita Federal, Prefeitura. A gente faz essa primeira parte e essa segunda parte o motoboy que faz a entrega para os clientes, passa a fazer a parte de roteiro. A união é essencial para que os resultados apareçam. Eu faço essa ligação entre a documentação que o pessoal prepara até a chegada ao órgão, né? Faço a entrega de documentos junto às repartições públicas. Prefeitura, Receita Federal, Poupa Tempo, Secretaria da Fazenda do Estado, Vigilância Sanitária. Eu faço essa ligação entre a documentação que o pessoal prepara até a chegada ao órgão, né? Hoje, o papel da recepcionista vai além de receber quem chega na empresa. Auxilio em outros setores, eu auxilio o menino do financeiro,
faço compra de materiais para o escritório, levo para os funcionários caso eles precisem, auxilio em vários setores aqui. Além dessas áreas em destaque, existe toda a equipe. Foi aí, ó, a nossa repórter Caroline Badim, que foi até o escritório de contabilidade mostrar um pouco da realidade, né? Nós vimos aí várias profissões, né, José Eduardo? O que mais que a gente pode encontrar lá? Então, a gente pensa assim, puxa vida, né? No escritório de contabilidade nós vamos encontrar contadores apenas, né? Ou na sua maioria, mas conseguimos ter outros profissionais, né? Você que pensa em trabalhar num escritório assim e tendo outras profissões, você tem condições. Quais outras profissões que se encontram lá? A gente pode encontrar lá pessoa formada em administração, em economia, o profissional do direito, que tudo isso vem ligado à nossa rotina diariamente, né? Eles têm espaço normalmente dentro lá da estrutura. Um advogado, por exemplo, o que pode fazer no escritório de contabilidade? O advogado ele pode tanto auxiliar na parte da legalização, que seria a preparação do contrato social, as minutas, essa parte legal mesmo da constituição da empresa, né? Orientar o cliente, as cláusulas que ele ache melhor, conveniente na abertura, né? Também na parte fiscal, que ele tenha toda a parte de tributária, né? O advogado se encaixaria muito bem nessa situação também, na parte de consultoria. Um economista? O economista no planejamento tributário, na saúde financeira da empresa, para orientar direitinho as empresas, as suas contas, né? Fazer contas a pagar, contas a receber, equilibrar o caixa da empresa. Né? E você falou outra coisa do administrador também, que também tem uma visão macro da empresa. Isso, o administrador ele pode dar uma orientação, uma consultoria geral dentro da empresa, né? Desde a parte do funcionário até a parte financeira da empresa, porque o administrador conhece todas as áreas, né? Então ele pode ajudar conciliando com as informações contábeis, né? Ele vai fazer o perfil que precisa ser melhorado na empresa. Hoje, qual que é a linha salarial hoje dentro do escritório de contabilidade? Então, para o iniciante, está em torno aí que esteja estudando, venha assim numa conduta de estudo, ele inicia aí na faixa de uns R$ 1.500, entendeu? E no caso é um contabilista? Isso. Tá, qual a diferença? Existe diferença entre contador e contabilista? Então, o contador e o contabilista são a mesma coisa. O que tem a diferença é o técnico contábil e o contabilista e o contador, que seria a mesma coisa. O técnico contábil executa a mesma atividade, só que ele não pode assinar os balanços de SA. Em contrapartida, o contador pode assinar. Tá. Um técnico contábil começa ganhando quanto? Em torno aí no inicial, 1.500. Esse valor de 1.500. Isso. Tá. E aí o contador, ou seja, o bacharel, né, aquele que fez ciências contábeis, tem um piso também? Ele inicia em torno de R$2.000, e ele pode alcançar daí para cima R$3.000, R$4.000, R$4.500, depende a evolução dele dentro da empresa. Tá. Entendeu? Nós falamos muito aqui dessa relação, né, empresário-colaborador e das dificuldades do empresário em manter a empresa. Além dos impostos, como você colocou, com relação à questão de funcionários. Na área de contabilidade, como é que está a mão de obra, a qualificação de mão de obra, quando você precisa de novo colaborador? Como é que o mercado está? Então está bem fechado. A gente tem uma dificuldade imensa, não só a Campes Contabilidade, né, todos os escritórios, a gente conversa com vários outros amigos aí, proprietários de escritórios, todo mundo tem essa dificuldade na contratação, porque está faltando mesmo a pessoa preparada, que goste de evoluir nesse setor, né? A dificuldade está para todo mundo. Então... Agora, conta uma coisa, você que está lá como experiente, como estudou nessa área também, está cheio de gente formada aí fora, concorda? Nunca se estudou tanto. E por que a gente continua encontrando empresários dizendo que está faltando gente preparada? Que preparo é esse? Eu acho que falta também o lado das pessoas ter o interesse em trabalhar e a organização também se preparar em receber esse profissional, dar o treinamento, dar o suporte, acompanhar ele, fazer a evolução dele crescer, porque a pessoa chega para iniciar um trabalho, ele vai encontrar dificuldade. E lá, o escritório de contabilidade em si é um trabalho desgastante, que mexe com legislação. Hoje a legislação altera diariamente,
precisa de um acompanhamento. Então, se a empresa não tiver uma boa estrutura, não tiver um acompanhamento e dar esse respaldo aos funcionários, ele fica difícil a evolução dele e acaba desistindo e ir para um caminho mais fácil. Né? E gente com vontade de aprender também. Vontade de Vocês aprender sentem também. essa dificuldade. Eu também. tenho entrevistado os empresários aqui e acaba sendo uma tem tônica. essa parte. O funcionário, às vezes, também ele não quer nada complicado, ele quer a coisa mais simples. Então, ele vai para um caminho que não precisa tanta dedicação, nem tanto estudo, nem tanta evolução da parte dele. Eu prefiro ficar ali sem esquentar a cabeça, né, do que se preparar. Aí não dá. Depois, no futuro, ele vai ver a perda que ele teve. Aí não dá. Tá vendo, gente? Olha, mais uma área que hoje existe vaga no mercado. Mais uma área, que é a área das contabilidades. José Eduardo, eu quero muito agradecer a tua presença aqui, a tua ajuda, as tuas dicas. Sucesso aí como empresário também, né? Com essa experiência toda de ter sido colaborador também. Um grande abraço para você e muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. A gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Oi, nós estamos de volta aqui para o programa Silvana Rezende e é importante a gente colocar aqui, nós estamos ao vivo aqui da TV Mais Ribeirão e para Ribeirão Preto, para Sertãozinho, mas nós estamos ao vivo também para o mundo, porque nós estamos pela internet. Você pode então participar agora do nosso programa, ligando para cá no 16 21 11 21 33, mandando a sua pergunta. Nós, nesse bloco, nós vamos falar de profissão. Sempre tem gente perguntando, querendo informação de alguma profissão, e hoje é a profissão de arquiteto. Você já pensou em ser arquiteto? Então, nós temos aqui hoje duas pessoas que vão poder te ajudar, te auxiliar na hora dessa escolha. E nós estamos com o André Avezum, não é isso? Coordenador do curso de arquitetura da Universidade de Ribeirão Preto, e a Danusa Gregorucci, que é arquiteta. Isso. Boa noite a vocês, sejam bem-vindos. Fala pra gente, as pessoas falam assim, arquitetura. Qual que é a diferença maior entre arquitetura e engenharia? Bom, o arquiteto, ele tem atribuição para fazer projetos. Tanto projetos de arquitetura, né, de edifícios, como também projetos urbanos. E dentro da nossa atribuição, do que o arquiteto vê dentro do nosso curso, ele ainda pode se especializar em áreas como paisagismo, arquitetura de interiores,
design de móveis, conforto ambiental, área acadêmica. Então tem uma gama enorme aí de assuntos dentro da arquitetura. Tá, mas o que ele faz que o engenheiro não faz? O que o engenheiro... Porque o engenheiro também faz projetos. Sim. Não é isso? E o que o arquiteto não pode fazer que o engenheiro faz e vice-versa? A atribuição do engenheiro é fazer projetos de estrutura, né? Fazer projetos de estrutura metálica, de hidráulica, de elétrica. Já o arquiteto, ele vai fazer projeto de arquitetura. Então, vamos trocar em miúdos aí, tá? Por exemplo, eu quero fazer uma casa. Sim. Eu posso contratar só um arquiteto para fazer o projeto da minha casa? Só para fazer o projeto da arquitetura, da casa. Da arquitetura. Sim. Mas, por exemplo, eu tenho uma laje para fazer na minha casa. O arquiteto pode fazer esse projeto? Na verdade, a gente divide os trabalhos. O arquiteto vai idealizar esse projeto. Para construir, antes de construir, para calcular essa laje, eu tenho que contratar um engenheiro. Então, na verdade, o engenheiro até pode fazer também o projeto da casa. Sim, isso é uma briga, né? Isso é uma briga? Isso é uma briga. Tá. Mas o arquiteto, na verdade, ele é maior conhecedor, vamos dizer, da questão do projeto em si. Na grade do curso do arquiteto, ele é que tem a atribuição para projetar. Ele tem as aulas de projeto. Tá. Aí na hora de fazer a laje, a pilastra e tudo mais, como chama? Como é um trabalho em equipe. O alicerce. Sim, é o engenheiro. Isso, é um trabalho em equipe. Então vai precisar do arquiteto, vai precisar do engenheiro hidráulico, do engenheiro de estruturas, do engenheiro de obras. Né? Tá. Agora a gente vai saber com a Danusa. A Danusa se formou quando, Danusa? Em 2012. 2012. Então tem aí 2 aninhos. Isso. Né? Como é que está o mercado? Você que é recém-formada. Vamos colocar que é recém-formada, tem pouco tempo ainda. Ah, sim, sou recém-formada. O mercado está aquecido. As contratações estão acontecendo, mas para aqueles alunos que já tiveram estágio. Os alunos que não tiveram oportunidade ou não tiveram tempo para fazer o estágio, eles estão tendo mais dificuldade de inserção no mercado de trabalho. O teu caso, você fez estágio? Eu fiz estágio. São quantos anos a faculdade de arquitetura? São 5 anos. 5 anos. Isso. Você fez estágio durante a faculdade? Fiz, a partir do 2º ano, eu já entrei no estágio e é a empresa que eu estou até hoje, que eu fui contratada. Você foi contratada, então? Isso, do estágio. Então foi uma grande oportunidade, porque aí eu consegui ter a prática do que eu tinha teoria na faculdade, porque precisa dos dois. Senão a gente não consegue se inserir com confiança depois de formado. Tá. Apesar de ter atribuição, nós precisamos ter uma certa prática, um conhecimento. Então foi o que me ajudou. Na sua turma, então, aquelas pessoas que acabaram fazendo estágio durante a faculdade, elas conseguiram um trabalho mais... Estão empregados hoje, em tese? Sim. Foi com mais facilidade. Tá. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. A carreira de arquiteto para órgão público deve fazer concurso? E após a aprovação, eles atuam onde? É Oliveira, do Jardim Independência. Posso dar 2 exemplos que acontecem aqui na Prefeitura de Ribeirão. A gente tem arquitetos trabalhando com aprovação de projetos no departamento de triagem, né, de projetos, e também arquitetos trabalhando com planejamento urbano. Né, tanto no planejamento da cidade, fazendo o plano diretor, né, trabalhando com esse tipo de coisa, e também com a aprovação de projetos urbanos. E a outra parte da pergunta dele, se precisa concurso público, para ser funcionário público, precisa de concurso público. Ok, Oliveira, está aí respondida a sua pergunta. Tá, hoje, qual que é o piso salarial do arquiteto? 5.800, início. O início? Piso, Aí eu vou para você aqui. O mercado está pagando isso? Não. A gente recebe, no começo, como estagiária, bolsa auxílio, tudo. Aí quando você entra como trainee, né? São oportunidades para começo de carreira. Então o salário gira em torno de 2.000, 2.800. Como trainee. Aí depois, conforme o profissional vai desenvolvendo suas atribuições, sua capacidade, aí o salário vai aumentando conforme o plano de carreira, depende da empresa, mas normalmente, pelo que eu sei com os meus colegas, é basicamente a mesma situação. A gente entra como trainee, vai evoluindo, tem programas, passa por diversos departamentos na empresa e vai evoluindo na profissão e o salário evolui conforme a gente consegue. Então aí nem sempre dá para fazer aquilo que a lei está prevendo, né? Isso. Agora,
Conta pra gente uma outra coisa, características que a pessoa deve ter para seguir essa profissão. Porque às vezes fala assim, eu adoro desenhar, eu adoro fazer projeto, eu adoro ficar na frente do computador idealizando. Basta ou não basta? Olha, já é um bom início, mas é uma profissão assim bastante desgastante, né? Na fase de estudante vai varar muitas e muitas madrugadas. É um trabalho, além de você idealizar um projeto, ainda você tem a parte braçal, né? De você concretizar aquilo, né? Braçal colocar, no sentido de desenhar, colocar isso... Mas hoje o computador tem programas de computador. Sim, mas não deixa de ser braçal, hoje já não tem, né? Aqueles arquitetos românticos, né? Que faziam tudo... Tem gente ainda que desenha tudo, ainda né? temos alguns. Mas o computador ajuda muito nesse sentido. Sim, aí mudou completamente a produção. Mas tem que estudar, continuar estudando? Sim, tem. Tem que continuar sendo, porque a tecnologia muda, né? Tecnologia de construção, que a gente tem no mercado, então a gente tem que estar se atualizando sempre. Né? Disciplinas, em 5 anos de faculdade, não é? O curso de arquitetura em qualquer lugar tem 5 anos de duração? Alguns não, mas a grande maioria tem 5 anos. Me diga uma coisa, quais as disciplinas mais presentes nesse curso? Sim, as disciplinas tronco do curso são as disciplinas de projeto de arquitetura e projeto de urbanismo, de cabo a rabo. Significa então, para essas disciplinas, tem que gostar de exatas? Tem que gostar de matemática, tem que gostar de cálculo ou não? Tem que saber, né? Gostar, assim, talvez a pessoa que se esforce, ela consiga desenvolver as matérias. Mas tem que saber, tem que se desenvolver, se esforçar muito. Em cálculo, diversos, a gente calcula a estrutura, a gente calcula várias coisas no curso. Acústica, então envolve cálculos bem complexos. Então, se você não tiver a mente aberta para aprender durante as aulas e aprender, às vezes não é assim, eu já tenho que saber ou já gostar. Mas eu tenho, sim, muito que me desenvolver mesmo, me esforçar. Porque a gente vai usar isso a carreira toda. O tempo todo você vai calcular e não tem como fugir da profissão. É uma profissão exata. Mas o que você acredita que uma pessoa tem que ter ou tem que ter algumas qualidades ou características para ser feliz nessa profissão e ter sucesso? Uma percepção espacial, né? Não dá para ser sem noção. Não dá. A gente tem pessoas que não conseguem visualizar uma perspectiva, né? Não conseguem entender, né? Então tem que ter isso e eu acho que é gostar, né, da profissão. Né? Hoje existem mais homens ou mulheres? Mais mulheres. Mais mulheres? Muito mais. Mas as mulheres, no caso, elas têm essas características mais aguçadas ou não? Sim, olha, a gente ou porque as mulheres estão em mais número em todos os lugares? Pode ser, não. Eu acho que, assim, a gente tem muito pouca desistência, né, do curso. Então, eu acho que é mais mesmo gostar de fazer aquilo e colocar para frente. Eu acho que é isso. Tá. Nós temos aqui a informação de que na região de Ribeirão Preto, o curso é oferecido gratuitamente na USP de São Carlos. Nos outros lugares, nós temos cursos particulares. E hoje fica uma mensalidade em torno de R$1.000. Para a gente fechar, um curso que durante os 5 anos aí está mais ou menos R$1.000 por mês, a mensalidade. Você aí começando a ganhar cerca de 2.000 e alguma coisa. 5 anos de curso, 2 anos agora de formada. Tá valendo a pena? Sim. Você faria outra vez? Vixe, com certeza. Vou me especializar. Eu amo essa profissão e vale muito a pena porque você trabalha com a coisa mais importante que uma pessoa tem na vida, que é a casa dela. Que é o sonho. E é o sonho, não é só a matéria. É o sonho, é o morar, é o estar lá. Então, vale muito a pena trabalhar com isso e transformar a vida das pessoas de uma coisa melhor, para as pessoas viverem melhor. Ok. Danusa, muito obrigada. Parabéns aí, sucesso. Obrigada. E a você também, André, muito obrigada por ter vindo aqui, pelo convite, pelas dicas, tá? E a gente está aí às ordens. Se você quer saber de mais alguma profissão, você então entre em contato com a gente, tá bom? Entre em contato, manda um e-mail e fale com a gente, porque a gente está querendo esclarecer a todos vocês, né, sobre as profissões. Obrigada a vocês e agora nós vamos para as vagas de emprego que nós separamos para você, ok? Assistente administrativo, atendente de balcão, eletricista,
cozinheiro de restaurante, estoquista, corretor de imóveis, consultor de vendas, auxiliar de linha de produção, auxiliar de cozinha, motorista carreteiro. E nós vamos agora para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial, a cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim. Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. E nós estamos de volta aqui no programa Silvana Rezende. Mais uma vez, para quem está chegando agora em casa, para quem está assistindo agora a gente pela internet, o nosso boa noite com muito carinho para você, ok? Nós já falamos aí de vários assuntos, não é isso? Todos voltados para o mundo empresarial, para o mundo profissional, para o mercado de trabalho, para auxiliar você a escolher a sua profissão. E agora a gente vai falar sobre um assunto para você que acha que é pequeno, que acha que nunca pode ter um negócio, que está fazendo ou trabalhando de forma informal, mas que tem uma saída sim, que você pode ser um microempreendedor individual. Isso para começar, porque depois você pode crescer e crescer muito. E para nos ajudar aqui a explicar e a falar sobre esse assunto, nós convidamos o Alexandre Garcia, que é consultor do Sebrae. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Silvana. Boa noite a todos os telespectadores. Prazer estar aqui. Muito obrigado. Vamos lá. Nós, inclusive, temos perguntas aí das ruas, sim, mas a gente quer começar a perguntar para você o seguinte. Há quanto tempo que existe o MEI? Na verdade, o MEI foi instituído desde 2008, através da Lei 128. Né? Caramba! Sim. Já tem um bom tempo, mas sim, a grande parte das pessoas não sabe do MEI, sim, né? Sim, e aí, como você disse, ainda estão na informalidade, né? Então, o MEI foi criado através de uma demanda, né, e é um sistema onde todos os participantes, tanto empresários como órgãos públicos, governo federal, acabam tendo muitas vantagens. Tá? Então, é um combate também, né, contra essa informalidade, e visando isso, então, o governo federal instituiu essa lei que veio, né, ao nosso ver, ajudar muito aquela pessoa que se julga pequeno, né, que por muita burocracia acaba trabalhando na informalidade. Né? Então, eu acredito muito falta de informação acaba levando as pessoas a não conhecerem e não se formalizarem. Okay. Nós vamos perguntar mais para você aqui, mas nós vamos agora às perguntas dos nossos telespectadores. Vamos lá. Eu gostaria de saber quem pode ser um microempreendedor individual. E aí? Legal. Silvana, obrigado pela pergunta. Na verdade, hoje, são aproximadamente, já está um pouquinho acima desse número, mais de 500 atividades que as pessoas podem se enquadrar
e assim ter o seu CNPJ, né? Ser MEI, se formalizar, trabalhar legalmente. Prestar e dar nota fiscal, no caso. Com certeza. Isso, inclusive, é uma das grandes vantagens, né, para todo aquele profissional liberal, aquele prestador de serviços que não consegue atender a uma outra pessoa jurídica, né, devido à não emissão de notas, enfim. Ficaria só naquele famoso recibo, que não tem legalidade fiscal alguma. Então, por exemplo, um jardineiro, um pintor que vá prestar algum tipo de serviço a alguma empresa, ele pode sim entrar, vamos dizer assim, numa concorrência de mercado com uma grande empresa. Mas aí fala dos impostos. Quais são os impostos que alguém que é MEI paga? Sim. O MEI, hoje, ele paga 5% sobre o salário mínimo, que é referente ao seu INSS, tá? Além disso, o prestador de serviço... Fazendo a conta hoje? R$ 36,20. Por mês? Por mês, tá. Exatamente. Aí, no caso, como tendo direito ao INSS, a partir daí. Mas a aposentadoria depois, então, a aposentadoria ele vai ter com um salário mínimo. Perfeito. Ele, recolhendo esse valor, 5%, a partir dos 60 anos de idade para a mulher e 65 anos de idade para o homem, né, e após, importante, 15 anos de contribuição nesse regime, ele tem direito à aposentadoria de um salário mínimo. Okay? Então, por idade também? Não por idade, mas por tempo de contribuição? No mínimo 15 anos. Então, vamos supor que alguém tenha começado com 30 anos, nunca tenha contribuído para o INSS. Okay. Ficou 15 anos pagando os 30 e poucos reais, vai poder? Não, a partir de 60 anos de idade a mulher e 65 anos o homem. Ah, tá. Então, as duas questões têm que combinar. Isso. Tá. Então, Perfeito. Esse imposto é um deles, mais qual? Se você é prestador de serviço exclusivamente, você também vai pagar mais R$ 5,00, fazendo a conta R$ 41,20 por mês. Mais mês. Algum imposto? Se você é comerciante ou do ramo industrial, que também o MEI permite essa atividade, você vai pagar mais R$ 1,00 apenas de ICMS, ou seja, R$ 37,20. Não, aí foi para 40 e estava 41? Não, se eu sou prestador de serviço, eu pago mais R$ 5,00. Então, nós vamos pagar R$ 41,20. Entendi. Se eu só sou comerciante e do ramo da indústria e não presto serviço nas minhas atividades permitidas, eu vou só pagar R$ 37,20. Agora, se eu, dentro da minha atividade, eu opto por prestar serviço, por comercializar ou industrializar algum produto, aí eu vou pagar R$ 42,20. São os R$ 36,20 do INSS, mais R$ 5,00 de ISS, mais R$ 1,00 de ICMS. Ou seja, no máximo, até dezembro de 2014, o empresário, né, o MEI, vai pagar R$ 42,20. Nada mais que isso. Okay. O ano que vem, de acordo com o salário mínimo, esse valor de R$ 36,20 vai sofrer uma alteração, porque ele representa 5% do salário mínimo. Conta essa. Vamos agora para mais uma pergunta, então. Onde eu procuro saber se a minha atividade se enquadra no MEI? Legal, pergunta boa. Na verdade, como a cidade de Ribeirão Preto e a cidade de Sertãozinho, que transmitem aqui o programa e todo o país... E nós estamos agora para o mundo, Exatamente. Né? Lá fora pode não ter MEI, mas quem estiver assistindo a gente no Brasil... Exatamente. Então, várias cidades no país todo, ela possui uma estrutura, né, chamada Sala do Empreendedor, tá? Essa Sala do Empreendedor, além dela prestar informações, né, sobre o MEI, sobre atividades permitidas, ela inclusive formaliza a pessoa. Então hoje nós estamos falando de que uma pessoa vá até a Sala do Empreendedor, aqui em Ribeirão Preto, Sertãozinho, São Paulo, São Carlos, enfim, todas as cidades, ela sai em aproximadamente em 30 minutos com o CNPJ já, com a sua empresa aberta, formalizado, né? E a partir daí, junto à Sala do Empreendedor, você consegue maiores informações quanto a como emitir nota, quais os procedimentos legais junto ao município, né? Enfim, toda a informação de alvará de funcionamento, legalização. É quase uma consultoria. Perfeito, Silvana, perfeito. Toda a informação baseada, né, em leis, a Sala do Empreendedor está apta a fazer esse trabalho, mais importante, gratuitamente para a população. Ninguém paga R$1 para abrir uma empresa junto à Sala do Empreendedor. E uma outra situação, pô, Alexandre, né, Silvana, aqui na cidade não existe a Sala do Empreendedor. Ok, você pode acessar o site, é um site federal, né, o portaldoempreendedor.gov.br.
Nesse site você vai ter acesso também às mais de 500 atividades permitidas. Você vai conseguir, inclusive, se formalizar através do site. Tá? Então, eu não quero ir na sala do empreendedor. Faça então em casa, pelo site. Agora, uma observação muito importante. E é uma orientação do Sebrae, né, como aqui no estado de São Paulo. Toda cidade que mantenha uma estrutura de sala do empreendedor, nós aconselhamos que as pessoas abram as suas empresas junto a essas salas. Por quê? Só para você ter uma ideia, hoje, cerca de 50% das pessoas que estão formalizadas no estado de São Paulo não pagam aquele imposto que nós acabamos de falar. Tá? Por quê? Por falta de informação. Pagam um valor maior ou não pagam nem nada? Nem pagam, né? E aí, o grande problema disso tudo, quando eu, microempreendedor individual, vou requerer o meu benefício, minha aposentadoria, enfim, todos os direitos, salário maternidade, auxílio doença, que é vigorado e ele tem direito, haverá então uma consulta para verificar se existe, né, todos os pagamentos em dia, enfim. Aqueles que não estão em dia, as pessoas não podem requerer o seu direito. Então, isso é muito importante. Então, a gente sempre fala, pegue a orientação na fonte correta, sala do empreendedor. Caso não tenha, o site é uma opção, você consegue abrir a sua empresa e começar a sua atividade profissional formalizada. Ok, vamos agora para mais uma pergunta. Eu posso ser MEI sem contratar um contador? Perfeito, como a gente acabou de falar, né? Para mim, abrir uma empresa, eu não preciso do contador, né? Mesmo que, e aí um outro apoio muito interessante, todo microempreendedor individual, MEI, que abrir a sua empresa, a partir da data de abertura, ele tem um ano, tá? Um ano de assessoria contábil gratuita. Tá? Mas quem dá essa assessoria contábil? Sim, existem alguns escritórios de contabilidade, contabilistas, que estão cadastrados, estão autorizados a prestar o serviço de forma gratuita. Onde a pessoa consegue ter essa informação? Lá no portal do empreendedor.gov.br. Ótimo. Tá? Chegou uma pergunta para a gente aqui, olha bem. É pergunta, tá vendo? A gente está aqui e está em outros lugares também, porque chegou uma pergunta falando o seguinte: a Lúcia, em Altinópolis, tem o MEI? Sim, tem o MEI. Em todo o Brasil tem o MEI. Todo o MEI. E como é que ela faz? Vamos supor, lá não tem a sala do empreendedor, então ela entra no portal do empreendedor.gov.br. Portal do empreendedor.gov, G-O-V, de governo.br. Okay. Isso, é isso aí. Outra coisa que é importante, Vamos lá. colocou que a pessoa tem que ver se as atividades, né, que estão lá, se elas se encaixam em uma daquelas. Sim. Tem também uma questão de faturamento, não é isso? Perfeito. Você, para ser MEI ou ser microempreendedor individual, o seu negócio pode render até quanto? Até R$60 mil de faturamento bruto no ano. No ano? Isso, exatamente. R$60 mil no ano. De faturamento bruto. Não é de retirada, faturamento bruto. Todas as notas que você emitiu. Perfeito. Que dá em torno, uma média, tá? Não é uma exigência, mas é uma média de R$5 mil por mês. Que o seu negócio tem que estar rendendo. Exatamente. Para finalizar. Claro. Pode ter funcionário? Quem tem MEI? Sim. O MEI é facultado, né? Ao MEI ter até um funcionário, além dele, que é um empresário. Tá? E aí que nós vamos entrar mais uma vez na área do contabilista, do contador. Por quê? A atividade do MEI ou é prestar serviço, ou é vender, ou é produzir. Né? E assim, tem uma certa burocracia, você formalizar, né? Trazer um empregado para junto da sua empresa, enfim. E isso é uma situação para o especialista, que a gente chama. E o especialista está dentro do escritório de contabilidade, ok? E aí, esse serviço é importante até lembrar aqui. Esse serviço de folha de pagamento, de formalização do empregado, de trazer um empregado para a sua empresa, ele não é gratuito. Então, o contabilista dá assessoria contábil junto ao MEI, eu estou com dúvida de tirar nota, eu estou com dúvida, enfim. Mas esse se precisar trabalho... de emitir um recibo
um comprovante de recibo para funcionário. Isso, aí é pago porque aí existe a folha de pagamento. E aí cada escritório vai trabalhar de acordo com a sua política, um valor estipulado para esse mês. Outra coisa, no Sebrae também tem informação. Com certeza, no Sebrae tem muita informação. Procura o Sebrae mais próximo. É isso aí. Entra no site do Sebrae, que é mais fácil até também, isso aí. não é isso? E procura o Sebrae mais fácil. O site do Sebrae, para quem tiver um papel e uma caneta na mão, é o sebraesp.com.br. No escritório, aqui em Ribeirão Preto, nós temos o escritório, ele fica lá na Inácio Luiz Pinto, número 280, no Alto da Boa Vista. Atendimento das 9 às 17 horas. Que é de graça também. E é gratuito, e assim, muita informação para o microempreendedor individual, não só para o microempreendedor individual, mas todo e qualquer tipo de microempresário, empresário de pequeno porte. Nós estamos à disposição das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, Alexandre. Eu acho que foi muito importante para nossas observações aqui. Legal. E olha, então agora você tem mais uma chance de montar o seu negócio, tá bom? Boa noite, muito obrigada a você. Muito obrigado. Vamos agora para mais vagas de emprego que nós separamos para você. Vitrinista, vendedora, recepcionista de hotel, preparador físico, telemarketing, tratorista agrícola, técnico em administração de comércio exterior, recepcionista atendente, copeiro de hospital, lavador de veículos. E nós agora vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Silvana Rezende. Não saia daí. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. E nós voltamos para o programa Silvana Rezende. Agora nós vamos aqui com mais um assunto. Olha, você foi convidado para um jantar de negócios, para um almoço de negócios. Como é que eu vou me comportar? Vocês estão ouvindo uns barulhinhos? Justamente. Nós temos aqui agora uma mesa colocada, ok? E nós vamos aqui ensinar para você como é que se comporta adequadamente. Olha, isso faz parte de marketing pessoal. Você pode achar que é frescura, e muita gente acha que é frescura, saber pegar o garfo corretamente, saber usar a colher certa, o prato certo, o copo certo, mas não é não. Pode ter gente te avaliando. E até uma promoção pode vir a partir disso aí, ok? Então, nós vamos agora conversar com a Lilian Alves. Boa noite, Lilian. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. A Lilian é coordenadora de gastronomia e nutrição do Senac. Isso. Olha, programa até que foi rápido, né? Porque ao vivo é assim, a gente tem que montar tudo muito rapidinho, não é? Isso mesmo. Lilian, como é que é? Tanta coisa assim, fala assim, gente, por onde eu começo? E aí? Bom, eu acho que a primeira coisa é agir com muita naturalidade.
né? Não ter medo de errar, não ter medo de... Nossa, o que eu vou fazer com tantos talheres num almoço? Eu não sei para que lado começa, para que lado... Então, uma dica muito simples. A gente sempre começa de fora para dentro. E tem muitos casos aqui a gente montou uma mesa particularmente simples, mas tem casos que você pode ter 3 talheres desse lado, 3 do outro e às vezes ter alguma reposição de talher no meio do serviço, porque você pode ter uns banquetes que tem 8 pratos. Aí que realmente a coisa complica. Exatamente, né? Mas Agora, uma dica bem simples, é começar de fora para dentro. Se você está num restaurante, tudo bem, você vai seguir o que está lá. Agora, vamos supor que você vai receber em casa o teu chefe, não é isso? Aquele que está para te dar a promoção e ele pode estar te avaliando, né? Uma coisa legal também é se preocupar. Faca, por exemplo, dá para ver o detalhe daqui? Isso. A faca, ela não pode estar com corte do lado de fora. Algumas coisinhas eu já aprendi. Isso mesmo. A faca não pode estar do lado de fora, não é isso? Isso. Imagina o seguinte, ela pode me cortar. Né? Acho que é umas coisas que a gente acaba ligando na hora de montar. Então, o corte tem que estar pro lado de dentro. Isso, a faca sempre do lado direito, o corte sempre para dentro, o garfo do lado esquerdo e se for ter uma sopa de entrada, um creme, a colher também vai do lado direito. Ah, tá, a colher não é do lado de cá, do lado esquerdo. E é uma coisa que as pessoas confundem muito, né? Porque a maioria das pessoas usa o garfo com a mão direita. Isso. Então, acha que o garfo vai do lado direito. Exatamente. Né? Mas porque, na verdade, você vai falar depois pra gente como é que a gente coloca, como é que a gente pega a faca. Não é? Lá. Então, vamos lá. Primeiro vem uma entradinha. Isso. Então, primeira coisa, né? O guardanapo. Né? O guardanapo de tecido tem uma função. Ele não é um simples adorno da mesa. Você coloca no colo. Normalmente, a gente faz somente uma primeira abertura e ele é utilizado justamente por quê? Para você não deixar alimentos cair no seu colo, sujar sua roupa e tudo mais. Vamos supor que seja uma massa. Eu já vi pessoas, inclusive, colocando o guardanapo aqui, assim. Isso é feio? Bom, normalmente quando você vai em alguma cantina ou tem alguns pratos assim típicos... Muito molho. Muito molho, tem algumas cantinas que eles dão até um babador. Né, para você colocar justamente aqui, para você realmente, porque é muito difícil, né, principalmente você tá com uma camisa branca, vai comer uma massa com aquele molho de tomate, é dificílimo que não vai cair na roupa. Então tem algumas cantinas que ela te dá um guardanapo específico para colocar aqui ao redor do pescoço, mas se não for dado isso, o ideal é colocar no colo mesmo. Isso. E tem alguns outros pratos, tipo alguns fundis, que tem muita gordura e tudo mais, que pode espirrar, que aí você também tem esse babador. Aí já chegou pergunta pra gente, a Liliane, do Sumaré. Se eu tiver dúvida no talher que vou usar, é melhor perguntar ao garçom ou uso o mesmo talher para todos os pratos? Bom, se ela tiver dúvida, ela pode perguntar para o garçom, sim. Eu acho que nunca é errado você assumir, não sei, preciso perguntar. Mas, normalmente, por exemplo, esses talheres menores aqui, eles são utilizados para saladas e para as entradas. Os talheres maiores que são utilizados para os pratos principais. Aí vem antes, então, um pãozinho, uma torradinha, não é isso? Como é que eu faço? Eu fico e coloco do ladinho esquerdo aqui. Isso. E aí, eu posso pegar esse pãozinho e colocar aqui os farelinhos dele aqui no meu prato principal ou não? Tudo vai depender do local que você está. Por exemplo, o pão você pode cortar com a mão em pedaços. Se você estiver num restaurante muito sofisticado, é ideal que não. Mas se você estiver numa cantina com aquele molho maravilhoso, o italiano ele já come, né? O pão com a massa. E aí não tem por que você pode também passar o pão para pegar esse molho. Aí usa essa faquinha aqui pro pão, pra torrada, para aquilo que tem antes. Isso, às vezes para passar uma manteiguinha, um patê, alguma coisa que vem acompanhando essas entradinhas. Aí tem os pratos aqui. Tem esse primeiro prato. Isso, esse primeiro prato seria o pratinho da entrada, tipo uma salada. Então normalmente ele é servido no prato de sobremesa. Então aí você... Eu uso o pãozinho aqui no caso e depois vem mais uma saladinha. Vem uma saladinha que seria a entrada. Porque assim, um serviço mais simples, o que nós temos? Nós temos a entrada, o prato principal e a sobremesa.
né? Que normalmente, às vezes, a gente vai no restaurante, a gente acaba não comendo uma entrada. A gente já vai no prato principal, a correria do dia a dia. Dependendo do preço, inclusive. Exatamente. Aí a gente passa até a sobremesa, né? Então, você pegou, comeu a entrada, e aí você vai... Uma coisa muito importante. A faca, ela nunca vai para a mão esquerda. Ela sempre fica na mão direita. E aquelas pessoas que não conseguem comer sem a ajuda da faca, né? Isso fica com a mão direita o tempo inteiro e na hora e fica com a esquerda assim, cortando. Muitas coisas que às vezes eu escuto, Lília, mas é possível, não é possível. Eu não vou conseguir cortar com a mão de hábito, direita. não é? Aí eu pergunto assim, tá, quando você vai cozinhar, você vai cortar uma cebola, um pão, qual mão que você usa? Aí as pessoas me respondem, a direita. Eu falei, então. Exatamente. E é uma questão de hábito, realmente. A faca não é para ficar empurrando nada para o garfo. A faca é só para cortar, né? Ela deve estar apoiada como enquanto a gente não usa a faca? Enquanto você está comendo. Enquanto eu tô comendo. Isso, ela pode estar apoiada assim, diagonal, na borda do prato. E aí, quando nós terminarmos, a gente deixa assim, paralelos, com os cabos voltados para você. Tá. E aí tem gente que deixa assim. O que acontece? O que significa isso? Não significa, não significa nada. Nada. E isso daqui não é assim, uma simples frescura. Isso aqui é um sinal que o garçom vai saber que você já terminou a sua refeição. Então, aí ele não precisa te perturbar. Ah, você já está satisfeito? Então, tudo recolher antes. Exatamente. Tá. Então, ele já sabe que terminou. Às vezes você está num assunto de negócio muito importante. Ele nem precisa perturbar a conversa. Ele já retira o prato e aí ele já aciona para vir o prato principal. Então, a Lilian já comeu a salada, a entradinha, vai agora para o prato principal. Exatamente. Aí já os talheres da salada já se foram. Isso. E agora os talheres. Aqui nós temos os talheres do prato principal, isso. No caso de que for uma carne normal, ou um frango, uma carne vermelha. Mas e se for um peixe, tem alguns restaurantes que aí nós temos o talher de peixe, que seria esse daqui, que parece uma mini espátula de bolo, né? Que eu até falo. E aí, o que ele significa? Ah, ele não tem corte. Realmente, ele não tem corte. Ele é usado justamente para você separar os espinhos do peixe quando tiver. Porque então, o peixe, na verdade, não se corta. Exatamente. Não é? Massa também. Eu já vi, por exemplo, às vezes a massa ela é macia, você tem que comer com garfo. É aconselhável se comer com garfo e com a colher? Muitas pessoas fazendo aquele rolinho assim? Isso. É aconselhável, sim. Até ajuda, né? Na hora que, principalmente as massas de fio longo, quando né? Te ajuda. Um espaguete, uma coisa assim. Isso, te ajuda você vai enrolando e te ajuda até com o molho. Tá. Uma lasanha, por exemplo. Às vezes a cobertura não vem tão fininha. Pode-se usar faca? O ideal é que não, mas pode ter algumas massas que estejam muito crocantes, que às vezes você só com garfo você não vai conseguir. Mas se você não conseguir, você pega um pouquinho a ajuda da faca. Mas para os italianos... É um sinal até para o restaurante, para ele fazer a cobertura mais fininha, porque, na verdade, o que acontece? Na hora que vem um prato, ele tem que estar perfeito para você poder degustar. Então, às vezes as pessoas falam assim, veio um prato com caroço na azeitona. Não tem que vir caroço na azeitona. Tá. Então, são erros. Vamos aqui para as taças, copos, taças, como é que é? Porque aqui a gente sempre acaba, é difícil, né? Às vezes hoje em dia, assim, antigamente a gente tinha uma regrinha muito básica. Então, assim, da maior para a menor. Hoje a gente tem estilos de taças diferentes, até eu vi que você trouxe uma aqui, essa outra, que às vezes você pode estar num restaurante e aí você vê, nossa, aquela regra antiga não está dando certo com o que eu tinha aprendido. Então, como que era a regra? Qual que é o macete, então, para a gente não tomar água no lugar errado e nem vinho no lugar errado? Então, o que acontecia? Era sempre a taça maior para água, refrigerantes, a outra um pouquinho menor para o vinho tinto e a menorzinha para vinhos brancos e rosé. Mas hoje, por exemplo, você pega essa taça aqui é uma taça de vinho. E você pode ter essa daqui como uma taça de água. A de vinho, até porque ela é mais abaulada, não é isso? Isso. Até para sentir um pouquinho a questão do vinho. Exatamente. Mas é para o vinho tinto só ou ela é para qualquer vinho? Pode ser também para vinho branco e para vinho rosé. Tudo vai depender, porque assim, o que acontece? Hoje a gente tem diversos tipos de vinhos e cada vinho ele precisa de uma taça específica para ser degustado, para que assim você também consiga sentir o aroma dele e o gosto dele como deve ser.
Eu cheguei a ler certa vez que não quer errar com vinho, então procure taças dessa forma, abauladas que combinam com qualquer vinho. Exato. E no caso da água, para a gente não errar, poderia ser um outro macete, uma taça não abaulada, uma taça aberta. Pode ser. Mesmo pode ser. que, mesmo uma que seja menor. Assim. Uma taça assim, É, mesmo hoje, que seja menor. Isso. E hoje em dia, o que acontece? Eu já vi mesas montadas com diferentes tipos de taça e fica muito simpático também, fica bonito. Então, aquela coisa de ser tudo igualzinho, tudo bonitinho. Cada um coloca o seu estilo. Exatamente. Imprime o seu estilo. E essa daqui? Essa daí é a flute, né, que a gente chama, é a taça para champanhe, para os espumantes, para os prosecos, para os frisantes, são todos aqueles vinhos, né, que tem as bolinhas, as famosas bolinhas, as perlages. Tá. Para a gente terminar, qual que seria a maior gafe que a gente não pode cometer, ou seja, que se você fizer, vai estar cometendo, pagando o mico? Nossa, a maior gafe. Tem muita coisa? Eu acho assim, ser indiscreto, às vezes em alguma conversa, né? Saber respeitar o espaço do próximo. Mas aqui a mesa? A mesa, bom, eu acho que a maior gafe é talvez você experimentar um prato e falar, nossa, odiei o prato, tá mal feito, não gostei. Tá, não deve fazer nunca isso. E o guardanapo que tá aí embaixo? Isso, aí você terminou a refeição, você pode deixar ele aqui do lado. Lado direito? Lado direito, lado esquerdo, não tem problema. Aí não tem problema, né? E aí, no caso, não se faz nada, aí no final, coloca também os talheres da mesma forma. Aí no final, terminou a refeição o prato principal, você vai deixar os talheres da mesma forma, que é uma dica para o garçom vir e retirar, e aí ele vem com a sobremesa. Ok. E aí, novamente, né, a gente tem que tomar o cuidado aí e saber se é garfinho ou se é colherzinha. Exatamente. Não é? Lilian, muito obrigada, Eu tá que bom? agradeço. Pelas dicas que você deu aqui pra gente. Eu acho que dá pra fazer bonito agora no jantar, não é isso, gente? Eu acho que é isso que é importante. Olha, nós então vamos ficando por aqui. Um grande abraço pra você que me acompanhou em mais um programa Silvana Rezende e até o próximo programa, com certeza.